capítulo de número 5, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 5. Nós vamos ler a partir do versículo de número 16. Nós começamos a ministrar terça-feira, trazendo uma palavra aqui sobre a necessidade do crente ser cheio do Espírito Santo. A necessidade de ser cheio, ou do crente ter o Espírito Santo na sua vida. E temos percebido que, infelizmente, as redes sociais têm tirado da vida de muitos crentes esse prazer de viver uma vida mais íntima, relacional com o Espírito de Deus. E a história da igreja vai provar que a igreja passou mais de 1.500 anos sem praticamente dar ênfase ou falar sobre a pessoa do Espírito Santo. Depois nós vivemos o período da Reforma Protestante. A Reforma Protestante, ela deu mais vazão à palavra de Deus, às doutrinas bíblicas, e a ênfase à pessoa do Espírito Santo só passou a ser dada nos últimos séculos para cá. Grande avivamento aconteceu nos Estados Unidos, na Rua Azusa, na Suécia, mas agora eu tenho percebido, eu como um pesquisador, estudioso das Escrituras e das épocas dos tempos, tenho percebido que esta ênfase à pessoa do Espírito Santo está começando a ser abandonada novamente. As pessoas estão congregando, estão indo à igreja, mas estão esquecendo de viver uma vida relacional com a terceira pessoa da Trindade, que é a pessoa a parte da Trindade que Deus disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós ensinamos aqui na terça-feira que ninguém pode amaldiçoar Jesus. Se tiver o Espírito Santo, ninguém pode dizer que Jesus é anátema. Nós lemos isso lá em 1 Coríntios. Paulo diz: ninguém que tem o Espírito Santo pode dizer que Jesus é anátema. Mas também ninguém pode dizer que Jesus é Senhor se o Espírito de Deus não estiver nele. Então ninguém pode amaldiçoar Jesus se tem o Espírito, mas também se a pessoa não tem o Espírito, ele também não glorifica a Deus, ele não adora Jesus. Então é a importância nesses últimos dias de nós termos uma vida com o Espírito. E eu quero ler um texto que está em Gálatas 5,16. Toda vez que você lê na sua Bíblia o nome Espírito com E maiúsculo, essa palavra Espírito é uma referência ao Espírito Santo. Quando você ler a palavra Espírito com E minúsculo, é uma referência ao Espírito do homem, da pessoa, tá? Para você saber diferenciar quando você for estudar a Bíblia. Então a palavra Espírito com letra maiúscula, assim como também a palavra dia, quando diz dia do Senhor, você vai observar que a palavra dia ali sempre vai estar com D maiúsculo, porque está falando da volta de Cristo, arrebatamento e assim por diante. Então vamos ler. Diz assim: portanto vos afirmo, vivei pelo Espírito, e de forma alguma satisfareis as vontades da carne. Porquanto a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Contudo, se sois guiados pelo Espírito, já não estáis subjugados pela lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatrias e feitiçarias, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e tudo quanto se pareça com essas perversidades, contra as quais vos advirto, como já vos preveni antes: os que as praticam não herdarão o reino de Deus. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade. No lugar de paciência tem tradução que diz longanimidade, é a mesma coisa. Benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Tem tradução que diz temperança. Contra essas virtudes, olha a palavra, é virtude, contra essas virtudes não há lei. Veja o versículo 24: os que pertencem a Cristo Jesus
crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos de igual modo sob ou debaixo da direção do Espírito. Amém e amém. Amém, irmãos? Muito bem. Então, na terça-feira passada, nós ministramos aqui. Por que decidimos ministrar? Nós estamos chegando ao Congresso de Missões, mês que vem, e nós queremos ministrar algumas terças-feiras sobre a pessoa do Espírito Santo, e depois queremos ministrar pelo menos uma terça-feira ou duas, se der tempo, não sei se dará, sobre a necessidade do crente estar envolvido no serviço, no evangelismo e missões, porque a igreja foi constituída para isso, e chegando já nas cruzadas que estaremos fazendo na semana que antecede o congresso. Então falamos sobre o papel do Espírito Santo na nossa vida, a necessidade de nós vivermos numa vida de comunhão com a pessoa bendita do Espírito Santo. E falamos também aqui na ministração passada que o papel do Espírito Santo não é nos encher de emoções, mas é formar em nós o caráter de Cristo. Todo culto tem que ter emoção equilibrada. Não tem como haver um culto sem emoção. Porém, a emoção não pode tirar o lugar daquilo que é racional, daquilo que eu entendo, aplico na minha vida e na minha existência. Então, o principal papel do Espírito Santo não é encher-nos de emoções, mas é formar em nós o caráter de Cristo. Nós falamos isso aqui terça-feira passada. Também nós falamos sobre a necessidade do crente zelar pela permanência do Espírito Santo na vida dele. Existem pessoas que se afastam da igreja por N motivos, mas dentre esses N motivos existe aquele motivo pelo qual a pessoa perdeu o contato com o Espírito, de tal forma que o Espírito de Deus se retirou. Nós falamos sobre isso, lá no final da ministração de terça-feira passada. Mas antes nós ministramos por que essa necessidade do crente ter na sua vida a permanência do Espírito Santo dentro dele, porque agora o Espírito ele não vem. Jesus Cristo ele disse: o Espírito Santo ele estará no vosso meio e habitará em vós. Ele habita em nós agora. Ele não está no meio, ele habita em nós. No Antigo Testamento ele não habitava em ninguém. Ele vinha sobre pessoas específicas para exercer uma função. Então geralmente quem era ungido? Sacerdote, profeta, e rei. Eram ungidos. O Espírito de Deus vinha sobre eles. Depois se retirava quando estes cumpriam sua função dada por Deus. Mas agora no tempo da graça, o Espírito não vem só sobre, o Espírito habita no crente. E por que nós precisamos que o Espírito habite em nós? Porque o Espírito, nós ministramos que ele foi nos dado para nos ensinar. O Espírito Santo nos ensina. Ele foi nos dado para nos guiar. A Bíblia diz que quando ele vier, ele vos guiará em toda a verdade. O Espírito Santo foi nos dado para nos ajudar a orar, porque nós não sabemos orar como convém. O Espírito Santo foi nos dado para nos dar poder. Jesus disse: ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Poder para fazer a obra, não é poder para se exibir, não é poder para mostrar que é usado com algum dom do Espírito, mas poder para fazer a obra de Deus. Também nós ministramos que o Espírito Santo nos ensina a glorificar Jesus. Por isso que eu li o texto de terça-feira passada: ninguém pode dizer que Jesus é Senhor se não for pelo Espírito. E eu disse aqui que por isso que a gente não pode exigir. Às vezes a gente quer que o povo reaja, mas como você vai querer que uma pessoa reaja glorificando a Deus se ele não tem o Espírito Santo? Se o Espírito Santo está entristecido na vida dessa pessoa. Então só podemos dizer que Jesus é Senhor se for pelo Espírito. E também aprendemos que o Espírito Santo nos revela os mistérios de Deus. Paulo vai escrever dizendo que as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, jamais penetrou no coração do homem, são as coisas que Deus tem reservado para aqueles que o amam, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito que em nós habita. Então o Espírito Santo nos revela os mistérios de Deus. Eu estou fazendo um resumo para os irmãos poderem se sintonizar e nós entrarmos na continuação. E aí encerramos sobre
o Espírito Santo, sobre o que uma pessoa que tem o Espírito pode fazer com ele a ponto de perdê-lo. Então o crente pode entristecer o Espírito. O Espírito Santo, ele nos foi dado como penhor da nossa herança, e é ele quem vai ouvir o toque da trombeta no dia do arrebatamento. Agora eu perguntei aqui terça-feira, imagine no dia do arrebatamento, o Espírito de Deus está entristecido na sua vida. Você tiver entristecido o Espírito por causa do pecado, aqueles pecados que tem lá na carta de Paulo aos Efésios 4, 25 em diante, que ira, contenda, discórdia, e muitas coisas que tem lá, roubos e assim por diante. Como será? Se é ele quem vai ouvir, o homem natural não pode compreender as coisas do Espírito. É ele, o Espírito em nós, que ouvirá o toque da trombeta, o grito do Senhor, chamando a igreja para o encontro com ele. Então ele pode ser entristecido, ele pode ser resistido. O Espírito Santo fala, orienta, corrige, a pessoa não obedece. Então o que ele está fazendo? Ele está resistindo ao Espírito, como os fariseus resistiram ao Espírito. E eu mostrei aqui que lá no livro de Isaías, quando uma pessoa resiste continuamente ao Espírito Santo, o Espírito Santo passa a ser o seu adversário. E eu disse aqui que é melhor que não tenha nenhum, mas é melhor ter o diabo como adversário, porque ele já é adversário, do que ter o próprio Deus como adversário da pessoa. O Espírito Santo pode ser extinguido, pode ser apagado o fogo do Espírito, ele pode ser agravado e ele pode ser blasfemado. De todas estas coisas, a única que não tem mais nenhuma volta, não tem jeito nenhum, é a blasfêmia contra o Espírito. Não tem perdão nem aqui, nem na eternidade, quem blasfemar contra o Espírito Santo. Nós paramos aqui, então hoje continuamos nesse assunto sobre a necessidade de termos o Espírito Santo. Se você é leitor da Bíblia, você vai saber que os discípulos de Jesus Cristo nunca mais foram os mesmos depois que receberam o Espírito Santo. A presença e a permanência do Espírito Santo na vida dos discípulos e na vida do crente vai transformar esta pessoa, este crente, em uma outra pessoa, numa outra pessoa. Se era uma pessoa cujo comportamento, cujo estilo de vida, cujo modelo de vida era contrário ao que dizia as Escrituras, se esta pessoa tem o Espírito Santo habitando nela, com certeza o Espírito Santo na vida desse crente vai transformar esse crente em uma outra pessoa. Os discípulos de Jesus nunca mais foram os mesmos depois que receberam o Espírito Santo. Eu já falei isso aqui, vocês já me ouviram, porque esse assunto não é um assunto novo, eu estou apenas relembrando o que já pregamos, que os discípulos, quando andavam com Jesus, eles ainda não eram convertidos a Jesus, não eram. Os discípulos, eles só vão se converter, porque quem é que, nós vamos mostrar aqui, que quem converte, quem regenera o homem, é o Espírito Santo. O Espírito Santo, o Deus Pai tem o seu papel no Antigo Testamento, o Deus Filho, Jesus Cristo, teve o seu papel no tempo da graça, que foi morrer, mas o papel de regenerar o homem é do Espírito Santo. Então os discípulos estão andando com Jesus, e enquanto eles estão andando com Jesus, não havia necessidade ainda do Espírito Santo descer. É por isso que Jesus vai dizer, é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá. É por isso que você vai ver vários comportamentos desvirtuados dos apóstolos, dos discípulos, enquanto eles estão andando com Jesus, Você vai ver Tiago e João querendo que Deus mande fogo do céu e mate os samaritanos. Você vai ver Pedro negando Jesus por 3 vezes. Você vai ver Tomé dizendo que não acreditava que Jesus tinha ressuscitado. E se você estudar a vida de cada um deles, você vai descobrir que enquanto eles andavam ainda com Cristo, eles ainda não eram totalmente convertidos. Então Jesus morre, e agora o que eles vão fazer? Eles vão ficar trancados em uma sala, em um cenáculo, trancados com medo dos fariseus, com medo dos líderes do povo. Jesus ressuscita, e eles confirmam isso, Pedro e João. Porém, todavia, todos eles não foram ao sepulcro, mas estavam juntos depois no cenáculo, onde certamente Jesus tinha celebrado a ceia. E aí sim, Jesus entra já ressuscitado. Certamente ali Jesus já estava glorificado também, porque quando ele ressuscita,
que ele aparece primeiramente a Maria ainda no horto, ainda no jardim, onde estava o túmulo, que Maria quer tocá-lo, ele não deixa Maria tocar nele, porque ele diz para ele: Maria, não me toque, porque ainda eu não subi para o vosso, meu Deus e vosso Deus, meu Pai e vosso Pai. Ali naquele exato momento Jesus ainda não tinha sido glorificado. Mas quando os discípulos estão dentro do cenáculo, e agora Jesus entra, eles estão trancados, não precisa abrir porta, Jesus entra ali naquele ambiente. A primeira coisa que Jesus faz é saudá-los com a paz do Senhor, com Shalom, Shalom Adonai, a paz do Senhor seja convosco, a paz seja convosco. E Jesus sopra sobre eles. E quando Jesus sopra, o que Jesus diz? Recebei o Espírito. Receber o Espírito ali não era o batismo no Espírito Santo, era o receber o Espírito para ser regenerado, para ser selado como propriedade de Deus. Eu falei aqui na terça-feira sobre a diferença entre ser selado pelo Espírito e ser batizado no Espírito. O selo do Espírito é dado ao crente quando ele se converte, ele é selado pelo Espírito. Então Jesus soprou e eles receberam o Espírito. E aí depois eles vão ser batizados no Espírito Santo. Atos 2, você conhece a Bíblia? Eles vão ser batizados no Espírito. Eles vão receber o revestimento de poder. Então agora aquele Pedro medroso, covarde, aquele Pedro que negou Jesus por 3 vezes, e não só negou Jesus não, o texto diz claramente ali: na primeira vez ele negou, na segunda vez ele negou, na terceira vez ele amaldiçoou, ele espraguejou as pessoas que disseram para ele: tu também estava com ele. Ele invocou maldição, negando o nome de Jesus. Então este mesmo Pedro agora, que nega Jesus, esse mesmo Pedro que invoca maldições lá no pátio do palácio de Pilatos, esse mesmo Pedro agora, cheio do Espírito Santo, é mudado, é transformado. Ele recebe de Deus poder e recebe de Deus também ousadia, porque agora aquelas mesmas pessoas que estão dizendo que os apóstolos estão embriagados, estão bêbados, Pedro se levanta e Pedro prega um sermão poderoso, tão poderoso que a Bíblia diz que quase 3.000 almas se convertem à igreja do Senhor Jesus. Depois, no capítulo 4, Pedro é preso juntamente com João, e a Bíblia diz que ele estava cheio do Espírito Santo, porque uma coisa é ser batizado no Espírito e outra coisa é ser cheio, continuar sendo cheio do Espírito. Enchimentos do Espírito tem que ser contínuos e permanentes. Uma coisa é a pessoa ser batizada no Espírito e se conformar com aquilo, outra coisa é a pessoa buscar enchimentos contínuos do Espírito. Pedro foi batizado no capítulo 2, mas no capítulo 4 a Bíblia diz que ele foi cheio do Espírito. E agora preso juntamente com João, porque tinha curado um paralítico na Porta Formosa. Eles são açoitados. E agora a Bíblia Sagrada diz que quando eles vão ser soltos, os fariseus dizem para eles que eles não devem pregar mais sobre Jesus, devem ficar calados. Pedro vai dizer: não, importa obedecer a Deus e não aos homens. Então Pedro agora é aquele Pedro que é ousado. Ousado por quê? Porque ele não é mais aquele Pedro covarde, sanguíneo, né? Afoito. Pedro é sanguíneo, Pedro era afoito. Pedro era aquele tipo de pessoa que começava uma coisa, não termina, e sempre tomava a frente, mas sempre causava bagunça. Mas agora Pedro é controlado pelo Espírito Santo de Deus, porque ele foi mudado pelo Espírito do Senhor. Então o que acontece é que a presença e a permanência, eu fiz questão de colocar essas duas palavras, a presença e a permanência do Espírito Santo na vida do crente transforma-o em outra pessoa. Vamos ler 1 Samuel, capítulo de número 10 e versículo 6. 1 Samuel, capítulo de número 10, versículo 6 e versículo de número 9. 1 Samuel, capítulo de número 10 e versículo de número 6. O texto vai dizer aqui, ó. O texto vai dizer, vamos ler 5, a partir do versículo 5. Então virás, aqui o profeta Samuel está dando a Saul as orientações
no exato momento em que Saul foi ungido rei de Israel. E está dizendo o que vai acontecer com Saul depois que ele sair dali da presença de Samuel. Aí o texto vai dizer: então virás ao outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus, e há de ser que, entrando ali na cidade, encontrarás um rancho de profetas, que descem do alto, e trazem diante de si saltérios e tambores e flautas e harpas, e profetizarão. Versículo 6, diz aí, e o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com ele. O que diz o resto aí? E te mudarás em outro homem, será transformado em outro homem, será outra pessoa. O Espírito de Deus, ao se apoderar de uma pessoa, de um homem, esta pessoa será mudada. Olha o versículo 9. Sucedeu, pois, que virando ele as costas para partir de Samuel, Deus lhe mudou o coração em outro. Deus lhe mudou o coração em outro. E todos aqueles sinais aconteceram naquele mesmo dia. Vamos ler 1 Samuel capítulo 16, versículo de número 13. 1 Samuel capítulo de número 16 e versículo de número 13. Agora quem está sendo ungido é Davi. Olha o que diz o texto. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos. Presta atenção na aplicação do texto. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a ramar. Vamos ler Juízes, capítulo de número 3, versículo de número 10. Juízes, capítulo de número 3 e versículo de número 10. Juízes 3 e 10. Vamos ler o 9 e o 10. E os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou aos filhos de Israel um libertador, e os libertou, Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe, mais novo do que ele. Versículo 10. E veio sobre ele o Espírito do Senhor, e julgou a Israel, e saiu a peleja, e o Senhor deu na sua mão a Cusã-Risataim, rei da Síria, e a sua mão prevaleceu contra Cusã-Risataim. Então veja que Otiniel só conseguiu prevalecer contra os inimigos porque o Espírito de Deus veio sobre ele. Juízes capítulo 6, versículo 34. Juízes capítulo 6, versículo de número 34. Diz de novo aí: então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina, e os asbiesritas se ajuntaram após ele. Veja que Gideão, ele era medroso, ele ficou com medo de lutar contra os midianitas, mas quando o Espírito de Deus ele vem sobre um homem, então a coisa muda. Vamos ver Juízes capítulo 11, versículo 29. Juízes capítulo 11, versículo de número 29. Diz aí: então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, e atravessou ele por Gileade e Manassés, porque passou até Mispa de Gileade, e de Mispa de Gileade passou até os filhos de Amon. Aqui Jefté estava sendo vocacionado para vencer também os inimigos do povo de Deus. Juízes capítulo de número 15 e versículo de número 14. Juízes capítulo 15 e versículo 14. Diz aí: e vindo ele a Leí, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando. Porém o Espírito do Senhor possantemente se apossou dele, e as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho que estão queimados, e as suas armaduras se desfizeram, as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. Aqui está falando de Sansão. Então pode observar que todo homem na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, que fez alguma coisa para Deus com poder, com autoridade, que deu resultado, este homem e esta mulher antes foram revestidos de quê, irmãos? Do Espírito Santo de Deus. Então a presença e a permanência
do Espírito Santo na vida do crente transforma-o em outra pessoa. Essa mudança que o Espírito Santo provoca, chama-se na Bíblia de regeneração. Quem estuda teologia vai estudar, quando você for estudar a teologia, a doutrina da salvação, você vai estudar sobre as colunas da doutrina da salvação. E uma delas é a regeneração. O que é ser regenerado? Ser regenerado é nascer de novo, é ser nascido de novo. Todo mundo sabe aqui, é ensinamento de escola dominical: quem não nascer de novo não herdará o reino de Deus. Você pode ser crente de carteirinha, você pode ter 50 anos, pode ser o que for, se não nascer de novo, a Bíblia diz que não herdará o reino de Deus. E homem nenhum tem poder para regenerar. A regeneração é o que Jesus diz em João 3:3: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então regenerar significa reviver algo que já morreu. Como é que nós estávamos antes de aceitar Jesus, irmão? Mortos. Efésios 2: e vos vivificou, estando vós mortos em vossas ofensas e pecados. O homem sem Deus está morto espiritualmente. Ele pode comprar, ele pode vender, ele pode negociar, ele pode fazer o que quiser, mas espiritualmente ele está morto. Ele está morto. Mas para ele reviver, só quem pode revivê-lo é o Espírito Santo de Deus. Então, ao pecar, o homem perdeu a sua vida com Deus. Mas ao aceitar Jesus e receber o Espírito Santo, o homem revive. Ele é ressuscitado espiritualmente para servir a Deus. Ou seja, o velho homem morre e nasce um novo homem segundo os padrões de Deus. Então, se a pessoa diz que é crente e ela vive na prostituição, no adultério, na mentira, se ela compra e não paga, é mal pagador, é caloteiro, é tudo que o mundo aí faz, e diz que é crente, ele pode ser tudo, menos crente. Aliás, tem muita gente dizendo que é crente hoje em dia, né? Mas crente, eu quero só deixar claro para você que até o diabo é crente. O diabo também é crente. Está lá em Tiago 2,19: crês tu que há um só Deus, fazes bem, até os demônios creem que estremece. Eu já disse isso aqui, que tem gente que nem estremecer não estremece. Os demônios estremecem, crê que estremece, mas tem gente que diz que é crente, que nem estremecer não estremece. Então não é só dizer que é crente, não é só dizer, tem que ser regenerado, tem que nascer de novo para servir ao Senhor. O velho homem tem que morrer. Nenhum de nós aqui, irmão, na igreja atingimos a perfeição. Talvez você olhe assim, o pastor está ministrando. Não, nenhum de nós atingimos aqui a perfeição. Só que nós estamos num aperfeiçoamento constante e permanente até o dia do arrebatamento. A perfeição, ela só se dará na glorificação, que é o último estágio da doutrina da salvação. A regeneração, a justificação, a santificação e a glorificação é o último estágio. É quando nós estivermos com Cristo, então seremos como Ele é. Carne e sangue não pode herdar o reino de Deus, então seremos glorificados com Ele. Porém, todavia, não é justificativa, porque não somos perfeitos, de viver uma vida mundana, vivendo nas práticas dos comportamentos do velho homem, de uma velha criatura. Se uma pessoa, ela nasceu de novo, ela reviveu espiritualmente, o velho homem morre e nasce um novo homem segundo os padrões de Deus. Vamos ver isso? Evangelho de João, capítulo de número 1. Evangelho de João, capítulo de número 1 e versículo de número 11 e 12. Evangelho de João, capítulo de número 1, versículos 11 e 12. Diz assim o texto, ó: veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder. Deu-lhes o quê? O poder. Quem deu o poder? Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Olha o versículo 12: os quais não nasceram do sangue.
né? Quando você encontra um parente de fulano de tal, é meu sangue. Aqui diz, não nasceram do sangue, nem da vontade da carne. Ou seja, o marido e a mulher, vamos ter um filho, vamos fazer um filho, fabricar um filho, vamos. Não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Só Deus, pelo Espírito, produz novo nascimento na vida de um homem que está sem salvação. Só Deus. Então, os discípulos receberam o Espírito de Deus e nunca mais foram os mesmos depois daquele dia. Agora, depois que eles foram regenerados, se tornaram nova criatura e eles foram revestidos de poder, agora eles precisavam serem revestidos ou cheios do Espírito Santo para testemunhar da sua fé. Irmão, o crente que não testemunha da sua fé, esse crente está com problemas na sua vida espiritual. Atos capítulo 1, versículo de número 8, você pode abrir, aí você vai ver que os discípulos estavam preocupados, vocês já me ouviram pregar, sobre se aquele momento era o momento em que Jesus Cristo voltaria. Será agora o tempo em que irás restaurar o reino a Israel? E Jesus disse, não vos compete saber nem os tempos e nem as épocas, que estão reservadas somente para o meu Pai. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Pronto, o versículo termina aí, é isso? É, irmão? Só isso? Vocês vão receber poder para vocês pular na igreja, para vocês falar em língua, para vocês profetizar. Pronto, vocês ficar cheios. Poder para quê? Poder para um propósito. Vocês receberão a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. E, conjunção aditiva, e ser-me-eis testemunhas. Poder para ser testemunha, poder para testemunhar, poder para falar do Evangelho. Ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então, depois que eles foram regenerados, irmão, por que que às vezes a gente, olha, irmão, eu disse isso aqui na sala de aula, eu tenho falado muito sobre isso. Por que que às vezes a gente tem que gastar tanto tempo pastoral resolvendo problema, com crente problemático, desobediente, rebelde? Porque esse tipo de crente, infelizmente, esse crente não entendeu o que é ser crente. Porque se uma pessoa ela tem o Espírito Santo e ela se ocupa nas coisas de Deus, muito dificilmente esse tipo de cristão vai dar trabalho. Se ele entendeu para que Deus lhe salvou, lhe chamou, lhe vocacionou, lhe deu o Espírito, e ele se envolve no serviço das coisas de Deus, muito provavelmente esse crente será um crente que vai dar dor de cabeça, que vai dar trabalho. Esse crente aprendeu a servir ao reino de Deus incondicionalmente. É para isso que o Espírito Santo nos foi dado. Nós fomos regenerados e depois os discípulos foram revestidos, cheios do Espírito Santo para testemunharem. Vejamos, eu já falei, mas só vou repetir. Vejamos se aquele Pedro que antes tinha negado a Jesus, agora pregava com ousadia. Pregava com ousadia. Por que ele pregava com ousadia? Porque ele foi revestido de poder, porque ele era cheio do Espírito Santo. Irmão, o que adianta? Irmão, que vocês acham? Vocês acham que vai ter crente batizado no Espírito Santo, que viveu aqui, foi batizado no Espírito Santo, mas vai para o inferno? O que vocês acham? Vai ou não? Vai ou não? Biblicamente vai. Mateus capítulo 7, versículo 21. Em teu nome falamos em línguas, em teu nome expulsamos demônio, em teu nome fizemos maravilha. Quem é que faz maravilha? Isso é dom do Espírito, dom de curar, dom de falar em línguas, dom de operação de maravilha, que a última ministração que eu vou falar é sobre os dons do Espírito. Está lá, Senhor, nós fizemos tudo isso em teu nome. Aí o que ele vai dizer? Não sei quem vocês são. Apartai-vos de mim, vós que vivem na prática da iniquidade. Tem crente batizado no Espírito Santo na prática da iniquidade. E o batismo no Espírito Santo não é garantia de salvação. O batismo no Espírito Santo
é um revestimento de poder, é uma capacitação espiritual para você fazer aquilo que você foi chamado para fazer. Mas o que vai nos ajudar, além de ser batizado no Espírito Santo, entrar no céu, é permanecer cheio do Espírito Santo. É por isso que Paulo vai dizer assim: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. O verbo enchei-vos está no imperativo, e o verbo diz, o que significa enchei-vos e ide-vos enchendo, enchei-vos e ide-vos enchendo, enchei-vos e ide-vos enchendo. Ou seja, você ora, você consagra, você jejua para fazer um evangelismo, para fazer uma cruzada, para pregar num congresso. Aí você se encheu do Espírito, aí você vai, prega, Deus te usa, Deus faz maravilhas, Deus salva as almas. Ali quando você foi usado por Deus, você se esvaziou, porque aquela unção foi usada para aquele propósito. Mas você vai continuar vazio? Não, você volta, você ora de novo, você jejua de novo, você lê a Bíblia de novo, você consagra de novo, e você se enche. Enchei-vos e ide-vos enchendo. Os discípulos precisaram ser cheios do Espírito continuamente, irmão. Imagina nós, né? Então, existem muitos altares aí cheios de cinza e a lenha apagada. Todo dia, a simbologia do altar lá, de Levítico 6, 13, era essa. Todo dia o sacerdote ia, tirava a cinza, renovava a lenha. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Veja bem, a partir do Pentecoste, o Espírito Santo, preste atenção nisso aqui. A partir do Pentecostes, o Espírito Santo passou a ser o mentor, ou seja, a mente, o orientador da igreja. E aqueles que quisessem se envolver na obra de Deus precisavam ser cheios do Espírito. Então, a partir do Pentecostes, a igreja, irmão, foi inaugurada, não foi na cruz, não. Na cruz, Jesus, né, resgatou o homem do pecado. Mas a igreja, ela só foi inaugurada no Pentecostes. Em todo o ministério de Jesus, Jesus só falou 2 vezes da igreja, em Mateus. Pronto, depois não falou mais, porque a igreja ainda não estava formada. Ele veio, a igreja só seria formada depois da sua morte. Então ela foi formada depois da sua morte e inaugurada no Pentecostes. E quando a igreja foi inaugurada no Pentecostes, o Espírito Santo passou a ser a mente de Cristo. Porque nós pregamos terça-feira e citamos, o que Jesus falou? É necessário que eu vá, se eu não for, o Consolador não virá. Mas quando eu for, eu enviarei o Consolador para permanecer convosco para sempre. Então, a partir daí, o Espírito Santo passou a ser a mente, o orientador da igreja. Vamos ver, Atos capítulo 5. Irmão, não tem uma coisa pior do que uma igreja, uma liderança de uma igreja perdeu a orientação do Espírito. Começa a fazer as coisas por ele mesmo, o projeto é dele, pensa, porque o Espírito Santo, ele é a mente da igreja, ele é o orientador, ele é quem orienta, é quem orienta. Se você faz um trabalho para Deus e esse trabalho não está dando resultado, pare, vá orar, vá consagrar, vá perguntar ao Espírito Santo qual é a estratégia que ele tem para aquele lugar que você está. E aí ele vai te dar a estratégia certinha para você alcançar êxito naquele trabalho que você está fazendo, porque ele é o orientador. Olha o que diz Atos 5, capítulo 5, versículo 1 ao 3. Diz assim: mas um certo varão, chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses a Jesus Cristo? É assim que está escrito? Para que mentisses ao Espírito Santo e retivestes parte do preço da herdade. Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder, porque formastes esse desígnio em teu coração, não mentistes aos homens, mas a quem? Então ele mentiu, na primeira parte ele mentiu a quem?
E na segunda parte ele mentiu a quem? Porque o Espírito Santo é Deus. Então veja aqui que na hora que Ananias estava mentindo, Barnabé, se você ler o versículo anterior, os textos anteriores ao capítulo 5, quem fez isso primeiro foi Barnabé. Barnabé vendeu sua propriedade e de todo o seu coração chegou para Pedro e disse: ó, Jesus vai... Por que os apóstolos naquele tempo faziam aquilo? Vendiam as propriedades e viviam em comunidade. Porque eles acreditavam que Jesus vinha ainda quando eles estivessem com vida. Depois disso ninguém fez mais, porque quando eles perceberam que não era, que Jesus não vinha quando eles pensavam que vinha, a igreja passou a ter uma outra forma administrativa. Mas naquele tempo, como a igreja acreditava que Jesus ainda viria enquanto eles ainda estivessem vivos, o que eles faziam? Vendiam as propriedades e viviam em comunidade, esperando Jesus voltar. E Barnabé fez isso de todo o coração e trouxe o montante certo. Não foi ninguém que mandou ele fazer, não foi a igreja que mandou fazer, como tem igreja por aí não. Ele decidiu no coração Barnabé fazer. Aí quando Ananias viu Barnabé fazer, ele quis cair, fazer um conchave aí com os apóstolos. Eu vou vender também, só que eu vou guardar a metade e vou dizer que é tudo. Só que na hora que ele estava dizendo para Pedro: olha Pedro, eu também, assim como Barnabé, vendi a propriedade, estou depositando aqui. O Espírito Santo falou na hora para Pedro: ele está mentindo. Pedro aí revelou para Pedro: ele está mentindo. Ele vendeu por tanto, ele reteve tanto e só está entregando tanto, e ele está mentindo a mim. Ele não estava mentindo para Pedro, ele estava mentindo ao Espírito Santo. Porque o Pedro vai dizer: por quê? Tu não mentistes aos homens, mas ao Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo agora é o mentor da igreja, é a mente da igreja, né? Então aqui fica uma dica para aqueles que acham que são espertinhos e querem passar a perna em Deus, viu? Cuidado, meu filho. Eu já falei aqui: se Deus matasse crente que mente, igual matou Ananias e Safira, eu vou falar que nós tínhamos culto fúnebre quase direto aqui na igreja. Ainda bem que Deus mudou a estratégia, né? Está mais longâmino. Então veja bem, ele é o mentor. E aqueles que quisessem se envolver na obra de Deus precisavam ser cheios do Espírito. Quem quer fazer alguma coisa para Deus aqui? Quem quer, irmão? Quem quer? Então diga aí para a pessoa que está perto do seu lado: seja cheio do Espírito Santo. Está lá em Atos capítulo de número 6. Olha aqui, Atos capítulo 6, versículo de número 1. Ora, naqueles dias, crescendo o número de discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12 apóstolos, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. O trabalho diaconal não é o trabalho do pastor. O trabalho do pastor é oração e palavra. Está aqui no texto. Não é mista que nós deixamos de orar e preparar a mensagem, a palavra, para servir as mesas. Então diz o texto aqui: e os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram, aqui já tinha mais de 5.000 a igreja: não é razoável que deixemos a palavra de Deus e sirvamos a mesa. Escolhei, pois, dentre vós. De onde é que Deus levanta ministérios, irmãos? De onde? Do meio da igreja. Escolhei dentre vós, irmãos, 7 varões. De quê? Boa reputação, ou seja, tem que ter bom testemunho dos de fora, boa reputação, cheios de quem? Cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Aí diz aqui: aos quais constituamos sobre esse importante negócio. Quantos diáconos nós temos aqui? Levanta a mão aí, os diáconos e cooperador. Levanta a mão. Quem é diácono e cooperador? Só quem é diácono e cooperador. Muito bem. Esse negócio seu é importante. Importante negócio. Esse importante negócio. Servir a Deus como diácono e como cooperador é um importante negócio. Porque se você não presta como diácono, você não presta para presbítero. A Bíblia Sagrada fala. Se você, lá quando fala sobre separação de diácono, a Bíblia Sagrada diz assim: se você for um bom diácono, você adquirirá para si uma boa posição.
Se a pessoa já é diácono, não presta, é rebelde, desobediente, vive murmurando por aí, não tem jeito, né? Então, ser diácono e ser cooperador é um importante negócio, é um importante papel. Que às vezes a pessoa pensa assim que o papel mesmo bom, irmão, é sentar ali, ser presbítero, ser pastor. Mas quem chega ali já passou por um processo, já serviu bem a igreja do Senhor Jesus. Então aquele que servir bem adquirirá para si uma posição melhor, uma boa posição. Então ser cooperador e ser diácono é uma boa responsabilidade. Faça com amor, faça com dedicação, faça para Deus. Faça para Deus. Só que estes que iam trabalhar na obra tinham além das características morais, ele também tinha que ser cheio do Espírito Santo de Deus, para poder fazer a obra de Deus. Estevão foi um crente, irmão, que viveu. Estevão era diácono, sim ou não? Sim, está aqui, ó. Vamos ver o nome dele. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé, e de que mais? E do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia, e os apresentaram ante os apóstolos, e estes orando, lhes impuseram a mão. Veja que tem 7 diáconos aqui, mas tem um que o Espírito Santo faz questão de colocar o nome dele primeiro, porque a Bíblia é perfeita. Tudo que tem na Bíblia tem um propósito. Então o nome de Estevão vem primeiro, porque vem trazendo consigo uma característica que sobrepuja os demais que foram escolhidos. Ele era cheio do Espírito e cheio de sabedoria, e cheio do Espírito Santo, né? Então Estevão foi um crente. Diga comigo, Estevão foi um crente que viveu a vida cheia do Espírito Santo e morreu cheio do Espírito Santo. Eu quero dizer para você esta noite que é muito bom começar, mas melhor ainda é terminar bem. É muito bom começar bem, mas melhor ainda é terminar bem. Quantas pessoas que começaram bem, mas estão terminando muito mal. Estevão, ele viveu uma vida cheia do Espírito e morreu cheio do Espírito Santo. Vamos ver capítulo 7, versículo 55 de Atos. 7 e 55 de Atos. Diz o texto assim. Estevão, aqui é um dos maiores discursos de pregações da Bíblia, de Estevão, diz aqui. Vamos ver, ler os 54. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos, arremeteram unânimes contra ele, expulsando da cidade o apedrejaram. E as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Veja que o nome espírito aí está com E minúsculo. E pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isto, morreu. No capítulo 6, Estevão foi escolhido porque era um membro. Ele era um membro, foi escolhido diácono, era um membro cheio do Espírito Santo. No capítulo 7, Estevão morre, mas morre cheio do Espírito Santo de Deus. Oh, bendito, eu vou deixar você adorar Jesus. Oh, bendito seja o nome de Jesus Cristo. É por isso que eu digo sempre: o homem reage de acordo com aquilo que ele está cheio. Se ele estiver cheio de mágoa, de rancor, de ódio, de inveja, ele vai reagir assim. Mas se ele estiver cheio de Deus, ele vai reagir de acordo com aquilo que ele está cheio. Veja bem, o Espírito Santo,
ele passou a ter um papel fundamental na constituição da igreja. Eu já falei que a igreja, o Espírito Santo passou a ser o mentor da igreja, e passou a ter um papel fundamental na constituição da igreja, na formação da igreja, porque a igreja estava nascendo, né? Ela já tem 2023 anos atrás, e o Espírito de Deus ainda continua operando na igreja, mas ele passou a ter um papel fundamental na constituição, na formação e no estabelecimento da igreja de Jesus na terra. Vamos ler Atos capítulo 8, versículo 14 e 15. Atos capítulo de número 8, versículos 14 e 15. Diz assim: os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles, para que recebessem quem? Recebessem o Espírito Santo. Vamos ver Atos capítulo 9, versículo de número 17. Atos 9 e versículo de número 17. Diz assim: e estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os varões que foram enviados por Cornélio pararam à porta, perguntando pela casa de Simão. E chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhes o pastor Arnaldo: é assim? Disse-lhes o... Você está me acompanhando, não? Eu estou lendo, é o 10. É verdade. É 10, perdão, é 10. 10 e 17. 10 e 17. E agora estou no 19. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhes o Espírito. Disse-lhe quem? O Espírito: eis que 3 varões te buscam. Levanta-te, pois, e desce. Vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Quem enviou? Eita Jesus, irmão. Irmão, um judeu não podia entrar na casa de um gentio. A igreja aqui no capítulo 10, ela já tinha sido formada no Jerusalém, já tinha passado tempos em Jerusalém, mas os apóstolos não entenderam ainda a comissão direito, mesmo sendo não entenderam, só pregava para judeu, Aí Pedro está orando na casa de um Simão curtidor, o nome de Pedro também é Simão, ele estava na casa de outro Simão orando. De repente Deus dá uma visão a Pedro. Qual é a visão? Desce um lençol do céu, amarrado nas 4 pontas, desce, cheio de réptil, cheio de lagartixa, de crocodilo, de jacaré. Que mais? Tiu. Quem conhece tiu? Cobra. Era todos os animais impuros que eram proibidos no Antigo Testamento. Quando aquele lençol desce, que Pedro vê, uma voz do céu diz: Pedro, mata e come. E essa visão vem por 3 vezes. Aí o que Pedro diz? Senhor, eu sou judeu, tu sabes. Não tem essa palavra eu sou judeu, estou parafraseando a tradução arnaldiana. Senhor, tu sabes que nunca na minha boca entrou coisa semelhante, impura, imunda. Ou seja, eu sou judeu, tenho guardado a lei, na minha boca nunca entrou nada impuro, que é proibido na lei. Aí Deus disse: não considere impuro aquilo que Deus já purificou. Nesse intervalo Deus já tinha falado com Cornélio, porque os répteis ali, irmão, você não vai ficar machucado não, magoado não. Era nós. As cobras, as najas, os jacaré, eram os gentios. Era o gentio, ali estava representando Cornélio, estava representando os gentios. Era nós, os gentios. A Bíblia diz, Jesus disse para a mulher samaritana: vocês adoram o que vocês não sabem. Nós os judeus adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. João 4. Então quando Deus desce naquele lençol, aqueles répteis, Deus estava falando dos gentios, de Cornélio. Porque Deus sabia que se Deus não fizesse aquilo com Pedro, Pedro não ia pregar para Cornélio. Não ia. Então Deus falou com Cornélio, Cornélio mandou os mensageiros, e Deus está dando uma visão a Pedro, justamente no momento em que está chegando os 3 mensageiros de Cornélio. Quando os mensageiros estão chegando, Deus está dando a visão a Pedro 3 vezes.
Aí os homens batem na porta. Quando os homens batem na porta, aí Deus diz assim: Pedro, tem 3 homens lá fora. O Espírito Santo fala para ele: foi eu quem enviei eles, vá com eles. Irmão, quando o Espírito Santo orienta é outra coisa, né? Eu contei aqui na terça-feira passada, né? Nós íamos viajar, não deu um problema no seguro da caminhonete. Na quarta-feira, no início da semana, na quarta-feira nós desistimos de viajar. Não viaja mais, liguei para todo mundo, não tem como, não vou viajar com um carro sem cobertura, 2.000 quilômetros, não tem jeito. Então liguei para o Guilherme, faça o trabalho aí, não tem como ir, cancelamos tudo. Quarta-feira, entre 6 e 7 da noite, eu entro no quarto, vou tomar banho e faço uma oração. Senhor, é o seguinte: se o Senhor quiser que nós vamos esta viagem, amanhã é feriado, mas se o Senhor quiser, eu te peço que faça com que a seguradora mande uma mensagem para mim. Pronto, fiz a oração, tomei um banho, troquei de roupa, fui no banco. Quando eu abro o celular, estava escrito assim: nós, enquanto não resolvermos o problema, fizemos um seguro provisório da caminhonete. Você pode viajar com segurança e sem problema. Oh, bendito. Eu vou esperar você adorar Jesus, porque o Espírito Santo, ele fala, ele guia, ele ensina, ele é o mentor da igreja, né? Ele orientou Pedro, né? E Pedro, o Espírito de Deus sabia que Pedro ia resistir, então o Espírito Santo orientou Pedro aí. E Pedro, irmão, Pedro era Pedro mesmo, não tinha jeito não. Pedro, quando chegou na casa de Cornélio, você pode ler o sermão de Pedro, um sermão de quase 3 páginas. Pedro não queria muito que Cornélio se convertesse, não. É a única passagem na Bíblia Sagrada que tem assim: e caiu o Espírito Santo sobre todos que estavam reunidos na casa. Caiu. Por que caiu? Porque Pedro está lá: eu sei que Deus não faz acepção de pessoas, porque Deus vai pregando um sermão tão longo, como se ele quisesse assim: eu vou pregar aqui, mas não quero que nenhum gentil se converta. Aí Deus olhou assim e disse: espera aí, o negócio é comigo. Desceu o Espírito Santo, batizou todo mundo que estava na casa. Porque o homem pode até impedir o que Deus quer fazer por um tempo, mas quando Deus decidir fazer, sai do meio, porque Ele vai fazer mesmo. Vai fazer. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Então, nós lemos Atos 10, 17, né? Foi isso? Vamos ler agora Atos 10, 44. Até me antecipei aqui citando, mas diz aqui, ó: e dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Aqui também tem um princípio que eu não vou entrar nele agora, né? Como é que a pessoa quer ser cheia do Espírito Santo se ele não ama a palavra, se ele não ouve a palavra, se ele não é obediente à palavra? O Espírito Santo só caiu porque a palavra estava sendo pregada, estava sendo ministrada. O Espírito Santo caiu sobre todos. Muito bem. Então veja, o Espírito Santo passou a ter um papel fundamental na constituição da igreja, né? E na orientação dos discípulos. Irmão, um crente que não anda orientado pelo Espírito Santo de Deus, você vai se arrebentar todinho, meu irmão, mais cedo ou mais tarde. Pode ter certeza. O crente, ele precisa ser orientado pelo Espírito. É Ele quem nos orienta. É claro que o Espírito Santo não vai ficar toda hora no seu ouvido, papai. Mas se eu estou falando aqui do cristão que vive a vida cristã, que é comandada pela palavra e pelos compromissos com Deus. É o Espírito de Deus quem vai guiá-lo, vai orientar. Eu já contei aqui o testemunho para vocês. Poderia passar a noite aqui só contando testemunho. Quando chegamos aqui, quando aqueles banquinhos de madeira você sentava numa ponta, levantava a outra, era torto. Meu Deus, era tão pesado que quando você levantava, você ficava com problema na coluna. Quem estava aqui sabe. Aqueles ferrão pesado. E nós tivemos um congresso de missão, um culto de Santa Ceia, culto de missão mesmo. A igreja ficou lotada. Santa Ceia, perdão, o culto ficou lotado. 10 pessoas ficou em pé no culto. E aí eu falei: eu tenho que levantar uma oferta para comprar as cadeiras de plástico. Foi a primeira oferta que nós levantamos aqui. Eu vou pedir 40 cadeiras. Eu falei comigo: 40 cadeiras tá bom. Tá, porque ficou 10 em pé, sobra 30. Aí eu estava chegando do centro da cidade, parei o carro ali, de frente à igreja. Quando eu parei o carro, naquele tempo a igreja tinha um Versalhes. Parei ali, de frente à igreja. Quando eu parei, o Espírito Santo falou assim:
você não vai pedir 40 cadeiras, você vai pedir 100 cadeiras. Eu falei, não, Senhor, não, 100 cadeiras, 84 crentes a igreja tem. Naquele tempo, 100 cadeiras, irmão, dava R$1.500, sei lá, 1.000 e tantos reais. A igreja naquele tempo, entrava R$2.300 na igreja, não tinha condições. Senhor, não foi Deus não, esse negócio, 100 cadeiras. Eu vou pedir 40, Deus disse, peça 100 cadeiras. Quando chegou na Santa Ceia, nós levantamos uma oferta. E eu não contei o testemunho, mas falei que precisava. Irmão, vamos levantar uma oferta para nós comprar aqui as cadeiras para a igreja. Naquela noite, era Santa Ceia, quando a Santa Ceia era no sábado, nós arrecadamos 93 cadeiras. 97 cadeiras. 97. Muito bem. No outro dia tinha culto, porque a Santa Ceia era no domingo, tinha culto. Aí eu contei para a igreja, irmão, nós arrecadamos ontem 97 cadeiras. Aí se levantou um jovem, hoje ele é casado, se levantou, estava bem aqui na mocidade, se levantou e disse, pastor, eu tinha feito o propósito ontem, por isso que eu não falei nada, que o que faltasse eu completava. Eu vou dar as outras 3 cadeiras. Quando ele disse assim, aí eu me lembrei de uma coisa, que Deus, Ele nunca dá só o que a gente pede. Deus sempre nos dá mais do que a gente pede. Aí eu lembro como hoje, que as experiências que a gente vive com Deus marcam a nossa vida. Eu lembro como hoje, eu disse, irmãos, pelo pouco que eu conheço o Deus que eu sirvo, Ele nunca dá só o que a gente pede, Ele sempre dá mais um pouco. Tem alguém aqui que não estava ontem quer dar uma cadeira? Naquele final de semana nós arrecadamos 115 cadeiras para a glória do Senhor Jesus. Então quando nós obedecemos à voz do Espírito Santo, irmão, não tem como errar. Não tem como errar. É certo que nós obteremos a resposta do céu. Então ele passou a orientar. Vamos ver, Atos capítulo 13, versículos 1 e 2, depois versículos 4 e 9. Atos capítulo 13, versículos 1 e 2, e depois 4 e 9. Diz assim, ó, na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas. Havia o que, irmão? Preste atenção nisso aí, porque é que eu vou ministrar na próxima terça. Vou ministrar sobre a igreja precisa ter os 5 dons de ministério nela. Ela precisa ter apóstolo, ela precisa ter profeta, ela precisa ter evangelista, ela precisa ter pastor e precisa mestre. Vou ministrar sobre isso e vou ensinar para vocês se faltar, são 5 dons, se faltar 3 deles e não faltar 2, a igreja vive com eles 2. Mas o certo é ela ter os 5. Amém? Vou deixar essa curiosidade aí, senão você não vem na próxima terça. Então veja bem, nós vamos encerrar. Diz aqui, tinha profeta, a igreja precisa de profeta? Tinha doutores. Quem são os doutores? Os mestres. Tinha mestre, a saber, aqui ele está misturando o nome dos profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse-lhes o Sérgio, disse-lhes o Espírito Santo. Quem falou? A igreja. O que o Espírito Santo disse? Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Veja que o Espírito Santo, ele está orientando a igreja. Foram os primeiros missionários enviados. Olha o versículo 4. E assim, olha que coisa linda isso aqui. E assim estes, enviados pelo pastor Leontino, pelo pastor Arnaldo, e assim estes enviados pelo Espírito Santo, porque o ministério reconhece, mas quem envia é o Espírito Santo. E se ele enviar, ele se responsabiliza. Então diz aqui, assim estes enviados pelo Espírito Santo desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Versículo 9. Todavia Saulo, que também se chamava Paulo, cheio do Espírito Santo, porque para fazer a obra precisa estar cheio do Espírito Santo. Não é só ser batizado no Espírito Santo, precisa ser cheio do Espírito Santo. Glória ao nome de Jesus. Então veja bem que
o Espírito Santo está operando na orientação da igreja, dos discípulos. Irmão, não está nem aqui no esboço, mas eu vou ler para vocês. Até para onde Paulo deveria, nós já citamos, mas vamos ler de novo, 16 de Atos e versículo de número 6. Até para onde Paulo deveria evangelizar, o Espírito Santo vai orientar. Como é que para onde ele tem que ir. Tem coisas que é o Espírito Santo que está fechando a porta, você está achando que é o diabo. E às vezes é o Espírito de Deus. O texto vai dizer aqui, ó: e partindo para a Frígia, pela província da Galácia, foram impedidos. Foram o quê? Impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentando ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Veja que até para onde Paulo e Silas deveria ir pregar, o Espírito de Deus vai orientando. Então veja, vamos caminhar para o encerramento. Então o Espírito Santo passou a ter um papel fundamental na constituição da igreja, na orientação dos discípulos, e também na constituição de bispos e pastores para a igreja. De bispos e pastores e obreiros para a igreja. Atos capítulo 20, versículo 28. Atos 20, 28. Olha aí, olha quem é que constitui. Tem uns cabras por aí que eles não estão satisfeitos como estão, aonde estão, não sabe esperar o tempo de Deus. Vai lá, coloca a mão na cabeça: eu me consagro a pastor. Abre uma igreja. Mas olha o que diz a Bíblia Sagrada. Olha o que diz a Bíblia. Porque fulano de tal não está me reconhecendo, não está me vendo. Meu irmão, quem reconhece é Deus. Quando chegar o tempo, Deus dá um jeito. Deus dá um jeito. Então veja bem, Paulo vai aqui, está discussando isso: olhai por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos. O Espírito Santo lhe constituiu bispos para apacentar a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Então é o Espírito Santo quem constitui, é quem eleva. Eu já contei aqui a minha consagração pastoral, já contei aqui. O campo de Ituiutaba não avisa quando vai consagrar, não avisa. E eu fui para o congresso de Ituiutaba, a igreja não tinha ônibus, não tinha carro ainda. Fui para o congresso de Ituiutaba, e como a caravana que estava aqui na época do José Paulo ficou responsável para levar a mocidade, mas houve um problema no frete do ônibus. A caravana não foi, eu fiquei muito triste. Fiquei na reunião à tarde. Quando cheguei à tarde, cheguei para o pastor Leontino e falei: pastor, eu quero ir embora. A caravana não veio, se o senhor me liberar eu vou embora. Não vá não, fique aí. Ele não falou nada para mim. Fica aí, Arnaldo. Fico para o culto à noite? Eu disse: não, pastor, eu quero ir embora, me libere, por favor, eu quero ir embora. E quando eu tinha saído para a reunião, eu tinha falado para o irmão que nós ficávamos na casa deles. Por favor, você liga para mim, para a rodoviária, e vê se tem passagem voltando para o Prata às 5 horas da tarde. E o irmão tinha feito isso, e tinha realmente um ônibus às 5 horas da tarde. Então quando o pastor Leontino, ele não insiste muito com as coisas. Não, você quer voltar? Então volta. Só que quando eu cheguei na casa do irmão, eu disse: irmão, você viu se tem ônibus lá às 5 horas da tarde? Tem sim, pastor Arnaldo, tem ônibus 5 horas. Falei: irmão, mas agora que eu me lembrei de uma coisa. As minhas crianças ainda é tudo de menor, e nós esquecemos de trazer o registro deles. Será que a gente consegue viajar sem o registro das crianças? Não vende a passagem. Aí ele falou: eu acho que não. Mas liga lá na rodoviária. Eu liguei no guichê. Liguei no guichê da rodoviária e falei: olha, eu estou precisando viajar para o Prata, e eu consigo viajar com meus filhos sem registro? Não consegue. Você não consegue viajar. A gente não vende passagem com crianças se não tem o registro das crianças. Tive que ficar para o culto à noite. Quando chegou no culto à noite, o culto aconteceu. De repente o pastor Leontino tomou o microfone e disse: irmãos, hoje à tarde o pastor Arnaldo me pediu para ir embora, e eu liberei para ele ir embora. Só que eu já tinha reunido o ministério e decidido que ia consagrá-lo a pastor. Eu era presbítero, consagrá-lo a pastor. E quando ele disse que ia embora, eu não falei nada para ele,
Mas desci, entrei no banheiro e disse: é Deus, se o Senhor realmente estiver nesse negócio da consagração do Arnaldo, o Senhor vai dar um jeito. Ele só falou isso, falando lá no microfone. E aí Deus deu um jeito, porque ele está aqui. E naquela noite eu fui consagrado ao ministério pastoral. Porque quem constitui é o Espírito Santo de Deus. Você não precisa fechar a porta. Eu nunca pedi. Olha, irmão, tem uns obreiros aí que ficam, não aqui, um obreiro nosso, mas não daqui. Quando é que eu vou ser consagrado? Irmão, eu não tenho coragem de dizer isso para o meu pastor. Eu acho que a pessoa tem que saber esperar o tempo de Deus. Quando Deus quiser, o próprio Deus vai criar a situação, como Ele criou, né? Como Ele criou. Deus vai colocar no coração do pastor, vai entender que é o tempo, e o Espírito de Deus vai dar um jeito, porque é Ele quem constitui. Amém? É Ele quem constitui, e é Ele quem revela a realidade da obra para nós orar. Atos 20, 21 e 22. Ele diz aqui: o Espírito de Deus é quem revela a realidade da obra. Está aqui no capítulo 20, versículo 21 e 22. Testificando tanto os judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer. Versículo 23. Senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me espera prisões e tribulações. Então o Espírito de Deus, ele revela a realidade da obra. Um dia eu estava de joelho lá, eu oro lá no meu gabinete. Estava de joelho orando no meu horário de oração. Eu estava orando pela igreja. Eu oro porque eu oro por vocês, irmão. Eu oro todo dia, de joelho orando lá. Aí o Espírito de Deus disse assim para mim: enquanto você for fiel à minha palavra e pregar a minha palavra como ela é, eu não vou deixar o pecado oculto dentro da minha casa. Deus falou desse jeito, com essas palavras para mim: enquanto você for fiel à minha palavra e pregar a minha palavra, eu não vou deixar pecado oculto. Quando foi no outro dia, tinha uma pessoa que era membro dessa igreja aqui, e ele foi preso, levado para o presídio em Tuiutaba, mexendo com pedofilia. Porque o Espírito de Deus, ele revela, irmão. Ele revela. É Ele quem mostra a realidade da obra. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Eu li sobre o fruto do Espírito porque eu achei que dava tempo de falar do fruto do Espírito. Então na próxima terça-feira que nós for ministrar, eu quero ministrar sobre o fruto do Espírito, os dons do Espírito e os dons ministeriais. Vamos orar, fecha os seus olhos. Peça ao Espírito de Deus esta noite para continuar te enchendo, continuar te ajudando, te sustentando pela mão. Eu sinto Ele aqui nesta noite, e a presença dEle é real, é palpável. Aline, vem ministrar um louvor, por favor. Vamos orar. Vou esperar você orar. Vou esperar você adorar o nome de Jesus. Fale com Deus nesta noite. O Espírito de Deus está aqui. Se você entendeu que o Espírito de Deus quer falar com você esta noite, obedeça a sua voz. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Deus ainda batiza, irmão. Deus ainda restaura, Deus ainda renova. O Espírito de Deus ainda orienta, o Espírito de Deus ainda desce, o Espírito de Deus ainda fala. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Eu vou esperar você adorar ao nome de Jesus. Eu navegarei ali adorarei ao Deus do meu amor.
e enche-me de novo. Oh, vem, vem, vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito, que desce como fogo, como foi no Pentecoste. Esta igreja enche de novo Jesus, esse crente. Oh, vem, vem, enche de novo Jesus, enche de novo, enche de novo. Oh, vem, vem, enche de novo. Oh, Jesus, Imanarabassuia, Filho de Deus, esta igreja é tua, pertence a ti. És tu quem batiza, és tu quem renova, és tu quem acende o fogo do Pentecoste, és tu quem capacita, és tu quem vocaciona, és tu quem orienta, és tu quem dirige, és tu quem guia, és tu quem ensina. Espírito de Deus, nos reveste mais uma vez de poder para fazer a obra nesse tempo tão difícil que nós estamos vivendo. Espírito Santo, nos ajuda, levanta apóstolos, levanta profeta, levanta evangelista, levanta pastores, levanta mestres, levanta missionários, levanta mensageiros, pregadores, homens e mulheres, Senhor, cheios do Espírito, cheios da tua presença, para fazer a tua obra no tempo que se chama hoje. Deus da glória, Deus de graça, batiza no Espírito Santo, Senhor. Ajuda este crente, meu Pai, a receber de ti um renovo nesta noite. Te pedimos, Espírito Santo, quando terminar este culto, vá conosco, que sejamos cheios de ti, na nossa casa, na rua, no trabalho, na escola, no dia a dia, Espírito Santo. E quando percebermos que estamos nos esvaziando de ti, que possamos aplicar as disciplinas da vida cristã e te buscar de novo, para ser cheio de novo, para receber renovo de novo na tua presença. Nos ajuda, Senhor. Oh, Espírito de Deus, nós oramos a ti em nome de Jesus, papai. Nós oramos a ti pedindo o teu poder, a tua graça, a tua glória, a força do teu Espírito. Sim, Senhor Deus da glória, te pedimos isto nesta noite, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus.